Saudações, torcida alvinegra! É hora de falar de uma bomba que começou a circular nas mesas dos comentaristas e nas redes sociais. Gerson, o craque que promete fazer a diferença no nosso glorioso Botafogo, finalmente chegou ao clube. A expectativa era enorme, e a fiel alvinegra já sonhava com as jogadas que ele poderia criar, as assistências que poderia proporcionar e, claro, os gols que fariam a estrela solitária brilhar ainda mais forte. Mas agora, vem uma notícia que pode mudar tudo. O Zenit, da Rússia, fez uma proposta irrecusável que pode abalar os fundamentos do alvinegro. Preparem-se, porque a emoção está à flor da pele e esse enredo está prestes a esquentar. Gerson, um dos principais meio-campistas brasileiros da atualidade, chegou ao Botafogo após uma trajetória de sucesso em clubes como Flamengo e Roma. Sua chegada ao Glorioso foi celebrada como um grande reforço, e a torcida logo percebeu que ele poderia ser um pilar no meio de campo. Desde que desembarcou no Rio, Gerson se destacou por sua visão de jogo incrível, habilidade acima da média e uma pegada forte na marcação. Ele rapidamente conquistou a confiança dos companheiros e a admiração da torcida, que viu nele a esperança de um futuro brilhante para o clube. Mas, para nossa surpresa e talvez um pouco de desespero, o Zenit decidiu entrar na jogada. O que parecia inicialmente uma festa, com Gerson se adaptando ao time e conquistando a torcida, agora se transforma em um drama. Os russos estão dispostos a fazer uma oferta que, segundo rumores, pode ser difícil de recusar, não apenas pelo valor financeiro, mas também pela proposta de um projeto ambicioso que o clube europeu está apresentando ao jogador. Estamos falando de um time que disputa a Champions League, que tem uma estrutura robusta e que, definitivamente, pode ser uma oportunidade tentadora para qualquer atleta. Gerson pode ver isso como uma chance de mostrar seu talento em um palco maior, competindo contra os melhores da Europa. Isso gera um dilema emocional. De um lado, a possibilidade de brilhar e realizar um sonho. Do outro, a conexão com o Botafogo e a sequência de uma história que apenas começa a ser escrita. A torcida, é claro, está dividida. Muitos acreditam que Gerson é a peça-chave para nossa ambição de conquistar títulos e se firmar como um clube forte no cenário nacional. Outros, por outro lado, compreendem que, em se tratando de futebol, as oportunidades são raras e podem não voltar. Esse conflito interno certamente está reverberando nos corações e mentes dos torcedores, que, como sempre, se mostram apaixonados por tudo que envolve a estrela solitária. Então, o que vem a seguir? Como o Botafogo responderá a essa proposta do Zenit? A diretoria já se manifestou ou está tratando isso como um boato irrelevante? Essa situação nos leva a refletir e nos perguntar, até onde vai a lealdade de um jogador diante de uma proposta irrecusável? E se Gerson realmente decidir aceitar a oferta? Será um baque irreparável para o nosso time, ou haverá uma estratégia já em mente para contornar essa situação? Essas perguntas estão no ar e a resposta, meus amigos, pode mudar o rumo da nossa temporada. Agora, eu quero saber de vocês. Como você se sentiria se Gerson decidisse deixar o Botafogo para jogar na Europa? Deixe seu comentário e vamos discutir essas emoções alvinegras. Análise tática. Como o Gerson pode transformar o Botafogo dentro de campo? Visualiza a cena, o Nilton Santos lotado, a torcida vibrando, e Gerson entrando em campo como um maestro. A expectativa é alta, e a pergunta que não quer calar é: como ele pode transformar o Botafogo dentro de campo? Vamos explorar como esse jogador pode ser a cereja do bolo que falta para o nosso amado clube alcançar voos mais altos. Gerson é conhecido por sua versatilidade. Ele não é apenas um volante, mas também se destaca como um armador. Essa dualidade é o que pode trazer uma nova dinâmica ao nosso meio-campo. Ao lado de jogadores como Tite e Lucas Fernandes, ele pode não apenas fortalecer a marcação, mas também criar jogadas, levando a bola com qualidade para o ataque. É uma mudança que, se bem aproveitada, pode redesenhar a forma como atacamos e defendemos. Uma das principais características de Gerson é a sua visão de jogo. Ele tem a habilidade de ler as jogadas antes mesmo que elas aconteçam, o que permite a ele fazer passes precisos e em profundidade. Com a presença dele, a equipe pode adotar um estilo de jogo mais ofensivo, utilizando as laterais, onde jogadores como Hugo e Marçal podem explorar suas habilidades de cruzamento.
Imagine a quantidade de gols que poderiam surgir de jogadas incisivas, onde Gerson faz a assistência perfeita para um centroavante como Erisson ou até mesmo para um meia que chega de trás. Além disso, Gerson traz uma mentalidade vencedora. Ele já atuou em times de alto nível e tem experiência tanto em competições nacionais quanto internacionais. Essa bagagem pode ser crucial para os jovens talentos do Botafogo, que ainda estão em fase de desenvolvimento. Ele pode atuar como um mentor, orientando e inspirando os mais novos, ajudando a moldar uma nova geração de jogadores alvinegros. Mas não podemos esquecer um ponto importante: a pressão sobre Gerson será imensa. Ele chega ao Botafogo com a expectativa de ser o salvador da pátria, e o peso dessa responsabilidade pode ser um fator tanto motivador quanto estressante. A torcida, como sempre, estará de olho, esperando que ele faça a diferença. Será que ele conseguirá lidar com essa pressão? E, mais importante, será que o clube conseguirá manter sua estrela em meio a tantas especulações? Enquanto isso, a proposta do Zenit paira no ar como uma sombra. Isso pode gerar um clima de incerteza que afeta não apenas o desempenho do jogador, mas também a moral do time. Os outros jogadores podem se sentir inseguros, questionando se o investimento em Gerson vale a pena, se ele pode sair a qualquer momento. Essa é uma situação delicada que o Botafogo precisa enfrentar, e a direção deve trabalhar para garantir que a confiança no elenco se mantenha firme. O que você pensa sobre a possível transformação que Gerson pode trazer ao Botafogo? Acha que ele se encaixa perfeitamente no nosso esquema tático ou você vê alguma outra alternativa melhor? Quero ouvir sua voz, torcedor. Deixe seu comentário e vamos juntos debater sobre o futuro do nosso glorioso. O impacto da proposta do Zenit nas finanças do Botafogo. Agora, vamos aprofundar em um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que é crucial para o futuro do nosso Botafogo: o impacto financeiro da proposta do Zenit. Imagine a cena: o clube do Rio de Janeiro, já com um peso nas costas devido a questões históricas de dívidas e dificuldades financeiras, enfrenta a possibilidade de perder sua estrela. Isso não é apenas uma questão de futebol, mas também de sobrevivência no cenário esportivo brasileiro. Primeiramente, a oferta do Zenit pode representar uma quantia significativa para os cofres do Botafogo. Em um cenário onde o clube precisa desesperadamente de recursos para se reestruturar e investir em novas contratações, a venda de Gerson pode ser uma tábua de salvação. Um valor expressivo poderia ser utilizado para quitar dívidas, investir em categorias de base ou até mesmo reforçar o elenco com novos talentos. Aqui, a conexão entre a performance de Gerson e as finanças do clube se torna evidente. Quanto mais ele brilhar em campo, maior será seu valor de mercado. Portanto, a decisão de vendê-lo ou mantê-lo é um dilema que pode afetar não apenas a equipe, mas também a saúde financeira do Botafogo. Além disso, a saída de Gerson também pode gerar um efeito cascata. O que acontece se ele for vendido? Isso poderá desencadear uma onda de especulações sobre outros jogadores. Outros clubes podem começar a observar o Botafogo com mais atenção, e atletas que hoje se sentem seguros poderão começar a considerar suas opções. A instabilidade pode levar a um ciclo vicioso de saídas e chegadas, que pode ser prejudicial a longo prazo. A performance de Gerson, portanto, não é apenas uma questão de resultados em campo, mas também um fator que pode influenciar a estabilidade do elenco e a confiança dos jogadores. E não podemos esquecer do fator que mais conta na relação entre a torcida e o clube: a percepção de sucesso. Gerson se tornou um símbolo de esperança para muitos torcedores. Sua saída, por mais que financeiramente pareça uma solução, poderá gerar uma reação negativa entre os fãs. O que poderá acontecer nas arquibancadas se o Botafogo perder um jogador que se tornou um ícone em tão pouco tempo? O clima no Newton Santos pode mudar drasticamente, e a pressão sobre a diretoria aumentaria. A conexão emocional que a torcida tem com Gerson é um ativo valioso, que pode se traduzir em apoio nas arquibancadas e, consequentemente, em receitas de bilheteira. Outra questão a se considerar é o impacto nas vendas de camisas e merchandising. Gerson, com seu talento e carisma, certamente atraiu uma base de torcedores nova e engajada. Sua saída pode resultar em uma queda nas vendas, já que muitos fãs podem perder o interesse em apoiar um time que não tem mais um jogador que eles admiram.
Isso reflete diretamente na capacidade do Botafogo de gerar receita fora de campo, uma parte crucial da sustentabilidade financeira do clube. O vínculo que Gerson criou com a torcida é um ativo que vai além do campo, e sua ausência pode ser sentida em todos os aspectos financeiros. Por fim, fica a pergunta: até que ponto a diretoria irá priorizar o lado financeiro em detrimento do lado emocional e esportivo? Essa é uma escolha complexa que poderá definir o futuro do Botafogo nos próximos anos. E você, torcedor, o que acha? Deveríamos manter Gerson a qualquer custo ou aceitar a proposta do Zenit para garantir um futuro mais seguro financeiramente? Comente e vamos debater essa questão fundamental para o futuro alvinegro. Gerson e suas contribuições em clubes passados. Agora que já analisamos a situação atual e as possíveis consequências da proposta do Zenit, é hora de olharmos para o passado de Gerson. O que ele já conseguiu em sua carreira e como essas experiências podem moldar seu impacto no Botafogo? Vamos revisitar alguns capítulos da trajetória desse jogador talentoso e como ele se destacou em clubes anteriores, sempre com um olho no que pode trazer para o glorioso. Gerson começou sua carreira no Fluminense, onde rapidamente se destacou por sua habilidade e inteligência em campo. Ele não era apenas um volante, mas um verdadeiro maestro, capaz de armar jogadas e distribuir passes com precisão. Sua versatilidade foi essencial para o desenvolvimento do seu jogo, e ele se tornou um dos jogadores mais promissores do país. Em um clássico contra o Flamengo, por exemplo, Gerson foi fundamental ao marcar um gol e dar uma assistência, mostrando que podia decidir partidas importantes. Essa experiência de pressão e responsabilidade é algo que ele pode trazer para o Botafogo, especialmente em momentos decisivos. Após brilhar no Fluminense, Gerson fez sua primeira grande mudança para fora do Brasil, indo para Roma, na Itália. Essa experiência europeia foi um divisor de águas na sua carreira. Ele teve a oportunidade de jogar em um dos campeonatos mais difíceis do mundo e aprender com grandes jogadores. Na Roma, ele se destacou, mostrando que sua visão de jogo e habilidade em passes poderiam ser utilizadas em um nível mais alto. Um dos momentos marcantes foi sua atuação em um jogo da Liga Europa, onde ele foi crucial na construção de jogadas que levaram sua equipe à vitória. Esse tipo de mentalidade vencedora é o que a torcida do Botafogo espera ver em campo. Depois, Gerson foi emprestado ao Flamengo, onde realmente encontrou seu ritmo e se tornou um ídolo. A torcida rubro-negra se apaixonou pelo seu estilo de jogo e pela forma como ele se entregava em cada partida. Durante sua passagem, ele foi fundamental na conquista de títulos, incluindo a Copa Libertadores. Gerson não trouxe apenas habilidade, mas também um espírito competitivo que cativou todos ao seu redor. Em uma final emocionante, ele foi o responsável por um passe decisivo que resultou em um gol, provando que estava sempre no lugar certo na hora certa. Essa capacidade de decidir jogos é algo que pode ser vital para o Botafogo, especialmente em competições importantes. Essas experiências formaram Gerson em um jogador maduro, preparado para enfrentar desafios. Ele aprendeu a lidar com a pressão, a expectativa e a competitividade de ligas de alto nível. Agora, ao chegar ao Botafogo, ele traz consigo todo esse conhecimento e experiência. A torcida alvinegra não deve apenas ver Gerson como um jogador talentoso, mas também como um líder em potencial, alguém que pode inspirar e guiar os mais jovens. Um jogador que já enfrentou e superou adversidades, pronto para ser a referência que o Botafogo precisa. Mas será que todo esse histórico será suficiente para manter Gerson no Botafogo? Essa é uma pergunta que paira no ar. Os torcedores esperam ver um Gerson brilhante e decisivo, mas a proposta tentadora do Zenit pode fazer com que esse sonho se desvaneça. Será que toda a história que ele construiu até agora será capaz de resistir à tentação de um novo desafio? E como isso refletirá em sua disposição e vontade de jogar pelo Botafogo? Agora é sua vez de se manifestar, torcedor. O que você acha das experiências passadas de Gerson e como elas podem impactar sua performance no Botafogo? Deixe seu comentário e vamos juntos debater o papel desse talentoso jogador em nosso glorioso. O futuro do Botafogo com Gerson e as implicações da oferta do Zenit. Chegamos ao clímax dessa história, onde todas as peças se juntam, e o futuro do Botafogo com Gerson em campo é colocado em xeque. O que realmente pode acontecer se a proposta do Zenit se concretizar?
Vamos explorar os cenários e as implicações que essa situação traz para o nosso amado clube. Primeiramente, se Gerson decidir permanecer, isso pode ser um divisor de águas para o Botafogo. Com ele em campo, o time terá uma chance real de competir em alto nível. A presença dele pode não apenas melhorar a equipe taticamente, mas também elevar o moral dos jogadores. A confiança que ele traz é contagiante e pode ser a força motriz por trás de uma campanha vitoriosa. O Botafogo, com um Gerson comprometido, pode se tornar um verdadeiro concorrente a títulos. Por outro lado, se ele optar por seguir o chamado do Zenit, as consequências serão significativas. O impacto emocional na torcida e no elenco será profundo. Gerson é mais do que um jogador, ele representa a esperança de dias melhores. A saída dele pode ser vista como uma derrota, não só esportiva, mas uma perda de identidade. O Botafogo, que já passou por tantas dificuldades, pode se sentir ainda mais desestabilizado, e isso pode afetar a performance do time em campo. Além disso, se Gerson for vendido, a diretoria terá a tarefa árdua de encontrar um substituto à altura. A pressão por uma contratação que possa corresponder às expectativas será imensa. A torcida alvinegra já viu muitas promessas que não se concretizaram. Portanto, qualquer jogador que chegar terá que superar a sombra de Gerson e provar seu valor, o que não é uma tarefa fácil. Em um cenário ideal, a diretoria do Botafogo deve agir rapidamente para garantir que Gerson permaneça, oferecendo um projeto esportivo que o cative. Eles precisam mostrar que o clube está comprometido em crescer e que ele pode ser uma parte fundamental dessa jornada. Isso pode incluir planos de investimento, melhorias na infraestrutura e a promessa de que ele terá um papel central em um time que luta por títulos. Agora, vamos às opiniões da torcida, que são essenciais nesse momento decisivo. Muitos torcedores acreditam que a permanência de Gerson é crucial para a construção de um time forte e competitivo. Outros, no entanto, expressam preocupação com a possibilidade de perder um jogador tão talentoso e a necessidade de uma reposição à altura. O debate nas redes sociais está fervendo, e a voz da fiel alvinegra é clara: a paixão pelo Botafogo é inabalável, mas a dor da perda pode ser profunda. Seja qual for o desfecho, o importante é que a torcida permaneça unida e engajada. O Botafogo sempre foi mais do que um clube, é uma paixão que reverbera nas vozes e corações de milhões. A conexão entre a torcida e o time é o que faz a estrela solitária brilhar tão intensamente, mesmo nos momentos mais desafiadores. E você, torcedor, como imagina o futuro do Botafogo com o Gerson? O que você acha que deve ser feito para que ele permaneça no clube ou, se ele sair, como podemos seguir em frente? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. O futuro é incerto, mas juntos somos mais fortes. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e voltar para o nosso canal. Acompanhe todas as novidades e emoções do Botafogo, porque aqui, a paixão alvinegra nunca acaba.